Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa nova disciplina que é empreendedorismo e gestão. Bom, a disciplina, se nós formos olhar em menta, vou colocar aqui para vocês verem, ela começa com os fundamentos da gestão, né? Mas eu não vejo muito sentido nós começarmos a falar sobre gestão sem antes falarmos do empreendedorismo. Então, a ordem de apresentação desses conteúdos nessa disciplina vai ser começando por empreendedorismo. E aí vamos ver um pouquinho do fundamento, de como surgiu a ciência do empreendedorismo, os estudos, de como ele se comporta ao redor do mundo. Vamos ver um pouquinho sobre as características dos empreendedores e em seguida vamos partir para as habilidades desse empreendedor, para o mundo dos negócios, as oportunidades. E então nós entraremos na parte de gestão, que veremos algumas ferramentas que são realmente importantes para gerirmos bem uma empresa. Bom, além das ferramentas de gestão, nós, ao final da disciplina, nós vamos aprender a elaborar um plano de negócios. Claro que não vai ser um plano de negócios muito robusto, vai ser um plano de negócios mais enxuto, mas que será interessante para que a gente aprenda. Essa nossa primeira aula, ou esse nosso primeiro contato, é mesmo para explicar como serão os principais mecanismos que vamos utilizar na nossa disciplina. Eu vou marcar alguns vídeos ao vivo, vou sim ver um calendáriozinho que não choque com outras atividades de vocês, porque compreendo que esse momento é bem diferente do que estávamos habituados. Afinal, vocês se matricularam num curso presencial, 100% presencial. Sendo assim, vocês não esperavam, aliás, nenhum de nós esperávamos que toda essa situação acontecesse e nos forçasse a ficar no mundo virtual. Eu queria muito que essa disciplina fosse presencial, porque a gente ia viver algumas experiências que talvez a internet dificulte um pouco, mas que também será possível que a gente viva, tá? Bom, então como é que é o esquema de avaliação, como é que funciona o processo de atividades, enfim. É bem importante que você preste atenção nessa primeira aula, nesse nosso primeiro contato, para tirar todas as suas dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem postar no grupo do WhatsApp. Se for algo muito específico, uma situação bem pontual, alguém que está com alguma licença de atestado médico, enfim, alguma necessidade muito específica que não seja legal colocar no coletivo, pode me chamar no privado. Mas dou preferência sempre a vocês colocarem as dúvidas no grupo do WhatsApp, porque aí pode acontecer também de outras pessoas terem essa mesma dúvida sua, tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou Samara Sarmento. Eu dou essa disciplina de empreendedorismo e gestão, empreendedorismo em saúde, as disciplinas da área de gestão e negócio, de um modo geral, desde 2011 no IF. Mas eu já sou professora há 15 anos e sala de aula é um lugar onde eu me sinto muito à vontade. Apesar de eu não estar vendo a carinha de vocês agora, eu fico imaginando que vai ser algo muito positivo. Porque se a gente não pensar positivo, realmente a gente fica meio desanimado. Poxa, o online, eu tô falando com a tela de computador, com a tela de celular. Bom, não vamos colocar tantas dificuldades, mais do que nós já temos nesse novo período. Então, eu desejo de verdade que essa seja uma disciplina que você consiga assimilar o conteúdo, que você se identifique, porque a gestão e o empreendedorismo, ela está presente, eles estão presentes em tudo na nossa vida. E vocês vão perceber, professora, mas empreender não é abrir um negócio? É muito mais do que isso. Ser empreendedor é muito mais amplo do que apenas ou simplesmente ou somente ter um negócio. Não que seja simples ter um negócio, mas não é esse o único fator que faz com que você seja um empreendedor ou uma empreendedora. Bom, não são vídeos muito elaborados, muito longos. Eu vou tentar trazer sempre os conteúdos em vídeos de até 20 minutos. Vou utilizar alguns áudios também. Posso colocar texto, material complementar de slide, imagem, alguma coisa do tipo, também posso utilizar. Mas o meu objetivo é que a avaliação ela seja continuada. Como assim? Eu não vou marcar data para a gente fazer prova
e teremos duas formas de avaliação nessa disciplina. A primeira forma será via atividades semanais. Semanais, Samara, sim. São atividades simples, mas que serão bem importantes, porque eu faço isso até no meio presencial. Então, quando eu estou dando aula no campus mesmo, na sala de aula, toda semana a gente vê uma atividade diferente. Faz uma atividade em sala de aula mesmo. Então, é como se fosse uma sondagem avaliativa daquele conteúdo daquele dia. Então, não se preocupem que não vai ser nada muito extenso, que vocês precisem pesquisar muito, não. É algo que vai dedicar, você vai precisar se dedicar sim, porque estudar é dedicação. Você vai precisar assistir a aula, ou ler o conteúdo, ou escutar o áudio, se assim for, e aí em seguida você vai responder a atividade. Algumas vão ser bem simples, outras um pouquinho mais complexas, e a quantidade de pontuação vai ser de acordo com o número de atividades que a gente fizer. Eu estou dizendo que vai ser dessa forma, mas se de repente no meio do caminho eu perceber, não, está sendo muita atividade, ou está sendo pouca, vamos mexer aqui, eu converso com vocês e a gente entra num novo acordo. Mas, de antemão, será dessa forma. Toda semana, um vídeo, uma atividade, um conteúdo e uma atividade. Essa atividade vocês vão responder via Google Forms, porque vai facilitar para mim para eu ter um acompanhamento desses alunos que estão respondendo. Então, sempre eu vou colocar o link da atividade do Google Forms. Lá no link do Google Forms vocês vão acessar e no próprio formulário vocês vão perceber que vai ter ou o link do vídeo ou o material para download e em seguida vocês vão responder lá mesmo na plataforma. Então, para isso é necessário que assista ou leia o conteúdo, tá bom? Bom, a outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é a segunda forma de avaliar. Essa vai ser a avaliação da primeira unidade toda. A gente sabe que está meio confuso esse negócio de módulos, mas vamos dividir aí meio a meio, né? Dessas semanas que nós vamos ter, mais ou menos na metade, vocês vão ter uma nota parcial. E a partir da segunda metade, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos elaborar um plano de negócios. Talvez seja um pouquinho mais para o final, lá para um terço, né? O terçozinho final, vamos dividir em 3 partes. Os 2 primeiros terços serão atividades semanais e o último, o finalzinho, a gente coloca como o plano de negócios. Por quê? Ele demanda um pouco mais de tempo e vocês vão precisar apresentar. Por isso que eu disse que a gente vai ter um calendário de aulas síncronas, sim, e eu quero já deixar marcada a data de quando será esse seminário do plano de negócios, tá? Por quê? Por que é que eu quero deixar marcado? Porque nesse dia é imprescindível que todo mundo esteja online para apresentar suas atividades. Provavelmente vamos precisar de 2 horários. Então, na mesma semana, nós marcamos uma parte do grupo para apresentar e a outra parte do grupo para apresentar o outro dia, tá bom? Então, eu vou olhar bem direitinho o calendário, vou fazer essas divisões e vou postar na plataforma, no grupo, o calendário de atividades que nós vamos fazer, em especial desse seminário, que será a apresentação do plano de negócios lá no finalzinho da disciplina, certo? Então, nesse dia, claro que vai ficar gravado para quem quiser, quem não puder assistir no dia, de repente não é sua apresentação, teve um problema, mas o objetivo não é que você assista, é que você participe e apresente. Então, é imprescindível que nessa segunda nota você esteja realmente online naquele dia que a gente marcar. Então, vocês vão ter tempo de se programar, a gente apresentar esse plano de negócios, tá bom? Então, eu vou tentar enxugar as aulas para não deixar muito longo, para não ficar cansativo, mas a gente sabe que para cumprir todo o conteúdo, às vezes, requer um pouco mais de dedicação mesmo. Bom, os conteúdos serão postados todas as quartas-feiras e vamos conversando, tá bom? Estou à disposição. Se for algo urgente, fala comigo no privado. Às vezes eu demoro um pouco para responder por causa das demandas do dia a dia mesmo, mas eu respondo, tá bom? E, enfim, eu espero que esse semestre ou esse módulo seja de bastante aprendizado para nós. No formulário abaixo, na atividade de hoje, é uma atividade participativa. Não tem critério de pontuação, mas para mim é importante que vocês respondam por quê. Primeiro, porque eu vou sentir, conhecer vocês, saber mais ou menos o perfil da turma, a idade de vocês,
quais são os anseios e tentar identificar alguns perfis que provavelmente a turma tem de pessoas empreendedoras. Além disso, é importante também para que eu sinta quantos alunos já assistiram a aula, quantos estão participando. Então, mesmo que a gente não tenha algo que seja avaliativo toda semana, vai ter sempre alguma pergunta e resposta, porque aí eu vou conseguir enxergar quem realmente está participando ou não, e vai ser a forma de marcar presença naquela aula, de fazer a chamada, tá bom? Então, vamos lá, respondam as perguntas do formulário abaixo e vamos juntos nessa disciplina. Um beijo, pessoal, e até a próxima aula.